Oi, gente, tudo bem? Já está no ar o nosso Prosa e Café de hoje. Hoje, como eu havia prometido para vocês, uma história, mais uma história de sucesso, mais uma pessoa muito respeitada aqui na nossa comunidade. Eu tenho a honra de receber aqui no Prosa e Café o Fábio Mendanha, que é o delegado da Polícia Civil aqui da nossa cidade, com muita honra. Seja bem-vindo, doutor Fábio. O prazer é meu pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha profissão, da minha trajetória até aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade. É a gente que agradece, você que tem realizado um trabalho de excelência aqui na cidade de Itapaci. É uma honra para nós, muito engrandece a nossa comunidade, é um orgulho do povo itapacino. E eu já quero te perguntar, né, pedir para que você conte para nós um pouco da sua história, da sua trajetória. Pode ficar bem à vontade. Tem muita gente que às vezes não sabe, mas eu sou natural de Itapaci. Nasci aqui, estudei aqui, sempre nos colégios que tinham aqui mesmo. E só saí daqui de Itapaci para estudar em Goiânia, já só para fazer a faculdade. Eu sou filho da dona Mariana, do cartório. Muita gente deve conhecer também aqui, que faz casamento, faz nascimento. E saí de Itapaci só para estudar mesmo, fiz direito na Católica em Goiânia, hoje é PUC. E depois disso, voltei para cá, fiquei advogando cerca de 5 anos, mas sempre priorizando o estudo. Fiquei muito tempo na Polícia Civil de Brasília, cerca de 8 anos. Depois tive uma passagem rápida pela Polícia Militar, como no curso de cadete, né, de formação de oficial. E depois disso, fiquei mais um pouco tempo estudando aqui em Itapaci para fazer esse concurso de delegado. Aí eu passei em alguns outros estados, mas como eu era daqui, eu dei preferência para vir aqui para o estado de Goiás. E sempre colocando Deus na frente de tudo, né? Pedindo auxílio e a providência de Deus. Quando eu fui escolher a cidade para ser lotado, Itapaci não estava na lista de cidades. Era por nota e quem tinha nota maior ia escolhendo as cidades que iam ser lotadas, né? E quando chegou na minha vez, Itapaci não estava na lista. Aí no dia seguinte o delegado estava aqui, desistiu, quis ir para outra cidade e apareceu na lista de escolha um pouco antes da oportunidade de fazer as escolhas, né? Aí é, eu pensei rapidamente lá na hora, acabei optando por Itapaci. Quando era para me escolher, desde aquela cidade próxima a Goiânia, aquelas cidades próximas a Goiânia, para cá estavam todas vagas. E antes eu estava cogitando ficar ou em Rubiataba, ou então no Genarc de Séries, que era um grupo de repressão a entorpecentes. Mas aí abriu a vaga de Itapaci, eu escolhi Itapaci. A direção da Polícia Civil que estava lá presente, assim, achou até muito bom, até comemoraram, porque Itapaci não é cidade para amadores, né? Delegado não costumava ficar aqui muito tempo por causa do volume de serviço, eles acharam que Itapaci ia continuar a vaga. Aí quando eu escolhi Itapaci, houve até uma certa comemoração por parte da direção da Polícia Civil. Eu vim para cá em 2010, vai fazer já 14 anos que eu estou aqui como delegado em Itapaci. Aí, resumindo, foi essa trajetória. É interessante a gente conhecer a sua história e você nos dar esses detalhes. É algo que eu gostaria também de te perguntar, porque é, geralmente muda muito de delegado, né? Tipo, não sei se isso é comum ou se era só em Itapaci, mas sempre estava trocando de delegado. Então, isso é por vontade própria do delegado, é porque tem muito trabalho. Como que é isso aí? Na verdade, sempre houve essa troca de delegados que você estava falando. Interior, pouca gente quer ficar interior. Tem isso aí mesmo. Às vezes, delegado, até esses últimos que são lotados aqui, a vontade é estar sempre mais perto de Goiânia por uma série de fatores. Então, é natural o delegado, às vezes, ficar só um certo tempo e já ir tentando uma colocação mais próxima de Goiânia. Muitas vezes era esse motivo. Às vezes era um delegado que, naquela época, estava muito reduzido o quadro de delegados. Então, o delegado, às vezes, que estava aqui em Itapaci, estava respondendo por Beataba, estava respondendo por mais algumas várias cidades e estava aqui de obrigação. Então, era por esse motivo aí que tinha essa rotação de delegados aqui em Itapaci. Eu tô esse tempo todo aqui em Itapaci, assim, foi por
porque entre os prós e contras, minha família é daqui, aí eu tenho filho pequeno, sim, e os prós ainda superavam os contras, aí por isso que eu continuei esse tempo todo aqui em Itapaci, 14 anos. 14 anos em Itapaci, realizando esse trabalho de excelência. O seu início, então, assim, uma história interessante, uma forma interessante de você ter essa, meio que por um acaso, né? De um dia para o outro surgiu a oportunidade, a vaga em Itapaci, você não hesitou, escolheu ficar aqui e, pelo que nós estamos observando, você pretende permanecer, né? A gente às vezes fala acaso, mas quem às vezes tem uma religião e coloca as coisas na mão de Deus, o que a gente às vezes chama acaso pode ser às vezes uma resposta de Deus para as orações nossas, né? Realmente foi uma coisa assim, que não era para ter acontecido, igual você falou, ia surgiu a vaga de uma hora para outra e deu certo, eu estou aqui até hoje, então eu acredito que seja vontade de Deus para eu ter vindo aqui para Itapaci para fazer esse trabalho. Agora eu quero perguntar para você, por que que você escolheu essa profissão? Bom, quando eu era criança ou adolescente, minha vontade era de trabalhar com computador, que eu sempre gostei de computador, até tinha noção de programação e até quando eu estava fazendo o segundo grau, minha vontade era fazer um curso nessa área aí de informática, essas coisas. Aí minha mãe sempre trabalhou na secretaria do fórum, e ela tinha sempre um bom relacionamento com os juízes que passavam aqui por Itapaci. Aí tinha uma juíza que era muito amiga da minha mãe e frequentava muito lá em casa, né? E perguntando para mim que ela já tinha um filho que estava fazendo direito, hoje ele é juiz. Aí, perguntando o que eu ia fazer, eu falei, não, eu vou fazer, mexer com informática. Ela falou, não, senhor, não vai fazer informática, não. Você vai fazer direito. Aqui, que história é de fazer informática? Tipo, deu uma bronca, né? Uhum. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, não, realmente, acho que eu vou... Minha mãe já era cartorária, aí eu pensei assim, eu faço direito e continuo na informática como um hobby, né? Igual acontece até hoje. Aí foi basicamente essa conversa de um dia, né? Às vezes a pessoa coloca uma pessoa na sua vida para dar esses empurrão. Aí foi por isso que eu optei por fazer direito. Aí fiz direito e comecei a observar algumas coisas aqui em Itapaci que às vezes eu gostaria que não acontecesse. Em muitas cidades do interior, como é que eu posso dizer? Ainda tem um resquício assim de coronelismo. Por exemplo, às vezes já não tem mais. Eu consegui aqui em Itapaci colocar muito ordem nessa situação. Porque acontecia, às vezes uma pessoa que tinha uma situação financeira melhor do que as outras, tinha uma certa influência na segurança pública da cidade. Às vezes dava um novir, às vezes patrocinava um aniversário, um casamento. E não era só na Polícia Civil, não. Assim, na segurança pública em geral, às vezes tinha algum servidor que aceitava esse tipo de presente e acabava tratando as pessoas de forma diferente aqui em Itapaci. Inclusive, na época da minha adolescência, eu fui vítima de um tratamento diferente aqui por causa desse tipo de situação. Vários amigos meus que às vezes me vê falando aqui também foram vítimas desse tratamento diferenciado, porque tinha alguém que tinha mais condição, então tinha certa influência na segurança pública. E eu pensei, quando eu estava fazendo direito, eu pensei, minha vontade às vezes era voltar para Itapaci e começar a resolver um desses problemas, né? Uhum. Aí surgiram oportunidades, voltei como advogado, mas como advogado, por mais que você possa contribuir com a sociedade, você não tem certa autonomia para resolver certos problemas. Eu continuei a ver determinadas situações acontecendo aqui. Continuava acontecendo. Isso, continuava acontecendo. Aí eu pensei assim, vou ver um cargo bom aqui para... Às vezes eu consigo voltar para... Você queria fazer a diferença mesmo, né? Isso. Aí eu pensei assim, talvez eu fazer concurso para juiz, mas juiz ele só age de ofício, ele tem que ser provocado para ele dar uma sentença, uma solução. Aí eu pensei, acho que um cargo dentro da própria segurança pública, às vezes, seria melhor para ir contornando essa problemática que eu identificava aqui. Não é só em Itapaci, às vezes várias cidades aconteciam, ou acontece isso até hoje, mas bem menos agora. Aí comecei a estudar para concurso de delegados,
passei em alguns concursos, em algumas outras cidades, daí optei aqui por Goiás, acabei ficando aqui em Itapaci. Logo de início eu já comecei a bater nessa tecla de resolver esse problema, resolvi praticamente tudo com relação a isso aí. Ainda teve alguns resquícios disso aí que em 2022 eu coloquei fim, isso aqui em Itapaci. Hoje eu posso dizer que são atendidos pela segurança pública as pessoas, independente da situação financeira, independente de qualquer coisa, são recebidas todos de forma igual, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Chegou lá na delegacia, não importa se é empresário, se é uma pessoa bem-sucedida, se é uma pessoa que às vezes é considerada numa classe média ou numa classe inferior à média, tem todos o mesmo tratamento. Certa vez chegou um empresário lá para ser atendido e meu funcionário pediu que ele esperasse as outras pessoas que estavam lá, tinham chegado primeiro do que ele, não era caso de urgência. Ele veio me reclamar que tinha sido preterido, não sei o que. Eu falei, mas peraí, eu vou no seu mercado, fico na fila, como qualquer um, nunca pedi para furar a fila para ser atendido na frente dos outros, então aqui é da mesma forma. As pessoas têm, independente se é empresário, se é dono de mercado, chegou aqui para ser atendido, vão ser atendidos de acordo com a ordem que chegaram, não tem nenhum privilégio. Parabéns. Isso aí ia fazer a diferença, né? Parabéns, doutor. Aquela situação que ocorreu com você lá, quando ainda era jovem, serviu de impulso, motivação para você estudar, correr atrás e fazer a diferença, né? Isso é plausível e merece todo esse respeito que você tem conquistado e vem conquistando a cada dia mais aqui na cidade de Itapaci. Todas as pessoas, quando comentam sobre o nosso delegado, os comentários são os mais positivos possíveis. Agora eu quero estender minha pergunta: qual que é o papel principal da Polícia Civil? A Polícia Civil, o papel dela principal é apurar as infrações criminais, apurar o fato e a autoria, encaminhar essa apuração para o judiciário através de um procedimento que se chama inquérito policial. E chega no judiciário, o juiz abre vista para o Ministério Público e o Ministério Público vai, através do inquérito, saber se tem elementos para ele oferecer ou não a denúncia com relação àquele caso específico. Não é só o inquérito policial da Polícia Civil que serve de forma de investigação. Tem inquéritos patrocinados pela pela Assembleia Legislativa, tem vários outros, mas as denúncias do Ministério Público são feitas quase que cerca de 98% em cima de inquéritos policiais. A Polícia Civil, a função básica dela é essa, de investigar o crime e a autoria. Isso não quer dizer que a função do inquérito seja sempre achar um culpado. A nossa função é chegar bem perto da verdade, mesmo que a gente descubra que às vezes o investigado, às vezes aquela pessoa que a sociedade estava imputando aquela culpa lá, na verdade seja inocente. Então nossa obrigação é com a verdade, não é levar um culpado para o judiciário. Entendi. Na sua opinião, como que está a segurança pública de Itapaci hoje? Eu não vou dar uma opinião minha, porque hoje tudo que nós fazemos vira estatística. Sim, Vira estatística. E falando dessas estatísticas, a gente pega Itapaci e compara com algumas outras cidades aí. A situação de Itapaci tá muito boa. Reduziu, no governo do Caiado, principalmente, reduziu todos os tipos de crime: furto, roubo, crimes contra a liberdade sexual. Então, estão todos reduzidos no estado de Goiás como um todo. E Itapaci da mesma forma. Todos os índices de criminais aqui foram reduzidos. E não é uma situação nova. Muitas vezes nós somos questionados assim, pelo Conselho de Segurança, como é que está a situação. Aí antes de falar, eu vou lá nas estatísticas, imprimo, falo assim, as estatísticas, então, que elas falam por si, né? o governador Ronaldo Caiado, ele deu assim uma autonomia maior para as polícias, isso no seu ponto de vista, porque a gente vê que o estado de Goiás hoje ele é citado nacionalmente como referência no combate ao crime e tem até memes, né, nas redes sociais de histórias e mais histórias, é, de bandidos falando que em Goiás não, eles próprios não querem vir para Goiás. E
Como que você vê se houve mesmo essa autonomia, essa liberdade maior por parte do governador, ou se já era assim mesmo, aconteceu que só ampliou? Na verdade, a gente não fala em liberdade, porque todo o nosso procedimento da Polícia Civil, da Polícia Militar, ela é documentada, ela está sujeita à supervisão das nossas corregedorias, do Ministério Público. Quando acontece, às vezes, de uma ação policial que resulta, às vezes, num confronto com óbito, isso vão direto das corregedorias para o Ministério Público. Então, a gente não tem essa liberdade para agir. O que o governo do Caiado faz é ficar do lado da polícia e incentivar, igual a polícia quando é criticada. Teve uma certa vez, ele foi criticada por um desembargador do Tribunal de Justiça, o Caiado Sim. na hora foi na rede social e rebateu. Então o incentivo dele é nesse sentido, de estar do lado da Polícia Civil para rebater questionamento, críticas e na questão financeira também. Mas essa liberdade aí a gente não tem, porque a gente trabalha sempre dentro de critérios legais, então não tem como dar liberdade para a polícia trabalhar. O Caiado, então, ele fez foi estar atuando, quando necessário, em defesa da polícia. Exatamente, incentivando, defendendo, colaborando com orçamento. E, na verdade, o servidor público em geral, ele quer um incentivo do patrão. O patrão que está do lado do empregado, porque deve ter um empregado fiel e que tem prazer em estar trabalhando com um patrão, né, desse tipo, né? E daí surgem os resultados, como você mesmo citou as estatísticas, né? E Exatamente. está à disposição do nosso público aí. E mais uma vez eu quero parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar e até mesmo a Polícia Federal, todos que estão trabalhando em conjunto para que é, a gente tenha esse êxito. Eu acho que, doutor, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas trabalham em conjunto. Como que funciona essa parceria? Nos interiores, principalmente, sempre houve essa parceria com a Polícia Militar, porque o nosso efetivo nunca foi grande. O da Militar não é grande, o da Polícia Civil nunca foi grande também. Passou de um certo tempo para cá, a própria administração começou a pedir que a gente tivesse esse trabalho em conjunto, através de operações em conjuntas, às vezes trocas de informações, mas antes mesmo dessas determinações, pelo menos aqui em Itapaci, eu sempre trabalhei em conjunto com a Polícia Militar, sempre que precisava de um apoio, comunicava com eles, nunca me negaram apoio em circunstância nenhuma, que continua da mesma forma até hoje. Até porque a gente tem um bom relacionamento profissional e, como eu disse, às vezes falta efetivo, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, muito mais para mim. Tem cerca de já algum tempo que eu sou um policial civil aqui em Itapaci, para cuidar de Itapaci, Pilar, Hidrolina e Guarinhos. Então, eu sempre preciso do apoio da Polícia Militar e quando eles precisam também, está dentro do meu alcance, também nunca neguei esse apoio. Então, a gente sempre agiu em conjunto, bem mesmo antes de haver essa exigência por parte da administração para estar ocorrendo essas operações em conjunto. Inclusive, aqui em Goiás foi montado um núcleo que envolve tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Penal e a Polícia Militar. Então foi feito esse núcleo para estar dando esse auxílio na resolução de crimes, serviço de inteligência, principalmente em todo o estado de Goiás. Muito bem. E quando a polícia trabalha em conjunto, quando o patrão está do lado da equipe, como você bem citou, o êxito é esse que nós estamos vendo aí, tá, o estado de Goiás sendo referência a nível nacional. Todas as polícias estão realmente de parabéns. Como que você vê a importância do bom relacionamento com a sua equipe de trabalho? Esse bom relacionamento é essencial não só a nível de delegacia, como a nível de qualquer empreendimento da pessoa. A partir do momento que a pessoa tem um funcionário, ela já tem que ter noção de algumas regras que se aplicam para não ter problema. A regra principal para mim é o respeito, né? Não só entre o funcionário e o empregador, mas também entre os próprios funcionários. E você tendo respeito, você praticamente não vai ter nenhum tipo
de outro problema, o respeito de um funcionário com o outro, o respeito dos funcionários com o empregador e dos funcionários com o público que está sendo atendido. Se essa relação for toda baseada no respeito, não tem problema nenhum. E é isso que eu cobro meu pessoal lá, sempre respeito. E dessa forma, nunca tive nenhum problema com o meu pessoal de hierarquia, de problemas entre eles. Eu cobro muito na questão de respeito, na questão de brincadeiras. Eu não aceito brincadeira, piada, apelido. E assim a gente tem dado certo. Você é uma referência aqui na cidade de Itapaci, tanto na sua aí na questão profissional como delegado, e serve de exemplo para os jovens. Agora eu quero te perguntar, qual o caminho prosseguir para quem tem esse sonho, né, de ingressar aí na polícia? Qual o caminho a pessoa deve seguir para se tornar um delegado? Me fizeram essa pergunta, alguns colegas às vezes que me pedem para falar, me fazem sempre essa pergunta. E eu costumo falar para o pessoal que eu sou natural de Itapaci, que é uma cidade do interior. Sempre estudei nas escolas aqui de Itapaci, nunca fiz um cursinho. Minha mãe sempre trabalhou muito no cartório, assim, nunca teve muito tempo assim para estar em casa ajudando a fazer tarefa, ensinando. Então, eu costumo falar que as minhas oportunidades são as mesmas que muita gente tem aqui em Itapaci. Aí o que que precisa? Ter um incentivo, igual a gente estava conversando, o meu incentivo foi a vontade de melhorar algumas coisas aqui, que foi um incentivo muito grande. A pessoa tem que ter um incentivo e coragem de abdicar de certas coisas da vida, às vezes de um tempo maior com os amigos, um tempo maior com o namoro, e focar nos estudos, fazer uma faculdade de Direito, que a maioria das polícias hoje em dia estão pedindo curso de Direito, e terminando o curso, alguns cargos pedem alguns anos de prática, que não precisa ser só de advocacia, pode ser ter prestado algum serviço como servidor do Ministério Público ou outra coisa assim. Acredito cerca de 2 ou 3 anos de prática e fazer a prova, que não é uma prova fácil, nunca foi fácil uma prova de delegado. À medida que o salário vai sendo mais atrativo, aumenta o número de candidatos e aumenta a dificuldade da prova. Aí a pessoa tem que realmente focar nos estudos, ter um bom incentivo, escolher o que mais te motiva para você obter aquilo que você quer, dar uma condição melhor para seus pais, para sua esposa, para os seus filhos, aquela vontade de resolver uma situação que às vezes você já sofreu com ela, escolher um bom incentivo e estudar. Doutor, é, é obrigatório que para se tornar delegado a pessoa tenha sido advogado antes, porque a maioria dos delegados que a gente tem acesso, eles já foram advogados antes. É obrigatório, sim, ter uma prática jurídica. Eu não sei agora se são 2 ou 3 anos, mas é obrigatório. Nem sempre precisa ser advocacia. Eu acho que eles aceitam algum outro tipo de função para servir como prática. Mas na maioria são ex-advogados, realmente. Realmente são ex-advogados. Com toda essa sua história de dedicação, empenho, de querer oferecer e oferecer sempre o melhor no desempenho das suas funções, é óbvio que você chama a atenção, que você é muito bem aceito em todos os lugares. Com tudo isso, você já recebeu algum convite para entrar para a política, para disputar um cargo ou para participar do processo? Não, nunca recebi nenhum convite oficial para participar de processo eleitoral. Tem muitos amigos meus que brincam, não, você podia candidatar aí, que você vai ter muito voto e tudo. Aí eu falo assim, na função nossa, à medida que a gente agrada uma certa parcela de pessoas, a gente desagrada, às vezes, o triplo disso aí, né? Que às vezes a gente age contra uma pessoa, a vítima vai ficar satisfeita, os parentes da vítima vai ficar satisfeitos, mas às vezes o parente da pessoa que foi investigada, tio, primo, sobrinho, não vai ficar satisfeito. Então, na minha opinião, as funções a minha função, às vezes, de delegado de polícia não combina muito com política, porque a gente tem que agir de forma muito parcial. E na política, muitas vezes, você perde um pouquinho de parcialidade. Então, mesmo que eu recebesse o convite, dificilmente eu aceitaria participar de um pleito eleitoral. Você se considera um delegado linha dura
no combate ao crime? Eu me considero linha dura no combate ao crime, não ao criminoso. Porque quanto à pessoa que comete o crime, a gente sempre procura assegurar todos os direitos e garantias dela. Nunca levei nada para o lado pessoal no combate ao crime, então eu faço essa diferença. Assim, eu não sei se as pessoas vão entender essa diferença, mas eu me considero linha dura no combate ao crime, nas ações que a gente proporciona aqui em Itapaci, no empenho que a gente tem para combater o crime. Agora, não sou linha dura com relação ao criminoso. Muitas vezes acontecia isso muito antigamente, assim, em vários locais. Tem muito tempo que não acontece, mas às vezes pega um criminoso, a pessoa às vezes já tentou uma resistência, a resistência já foi acabada com a resistência, e a pessoa chega na delegacia já algemada. Que motivo às vezes você tem para continuar tratando mal aquela pessoa dentro da delegacia? Então, nas delegacias que eu atuo, eu não aceito nenhum tipo de excesso com relação ao criminoso, nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de falta de educação, na medida que eles nos tratem também com educação. Porque se a pessoa chegar lá mal educada, além do crime que ele estava respondendo, ela pode responder um desacato ainda e acabar piorando a situação dele. Uma coisa interessante é que quem, às vezes, dentro na criminalidade tem certa hierarquia, tem uma certa posição hierárquica dentro do crime, eles não são uma pessoa mal educada. Eles não procuram nenhum tipo de situação dentro da delegacia, trata todo mundo com educação, não causa nenhum tipo de problemas. Geralmente, quem cria algum problema ou outro são os criminosos pé de chinela. Os, Tem essa os, questão aí. São aqueles os menores dentro da hierarquia do crime que Exatamente. gostam de criar um problema. Exatamente. E lá, por isso que eu falo, nós somos linha dura contra o crime, não contra o criminoso. Já aconteceu algum crime aqui em Itapaci, ou até mesmo nas cidades vizinhas, que te chamou muita atenção, que você ficou assim, nossa, em todos esses anos como delegado, eu nunca tinha presenciado algo dessa forma? Eu trabalhei 8 anos em Brasília, e lá eu tive a oportunidade de ver muito crime bárbaro, muita coisa pesada, ver pessoalmente. Resultado de muito crime bárbaro. Então, assim, quando eu cheguei aqui, praticamente nada me assustava mais não. Agora, uma coisa que eu não gosto de ver, não gosto mesmo de ver, é suicídio. Pessoa na situação de suicídio. Eu não gosto, nunca gostei de ver, deparar com a pessoa lá após um suicídio, às vezes pendurado numa corda, numa corrente. Isso aí eu não gosto, nunca gostei. O que eu tenho certa cautela com isso aí. Agora os outros não, nenhum o tipo de crime chegou a me Te chamar a atenção, abalou? não. Não. O que mais te dá orgulho dentro da sua profissão? Mas no orgulho é poder resolver o problema de uma pessoa. Às vezes ninguém quer ir na delegacia porque gosta de ir. Às vezes alguns vão lá, porque assim, meu amigo vai lá tomar um café. Mas fora isso, ninguém quer estar dentro de uma delegacia. Quando vai é porque realmente tem algum problema que está incomodando. E geralmente a delegacia de polícia é o primeiro local que a pessoa tem os seus direitos constitucionais assegurados. A pessoa vai lá com um problema, eu faço questão da pessoa sair de lá com o problema resolvido. Muitas vezes não é um problema de delegacia, às vezes a pessoa vendeu um veículo e não transferiu e o veículo está enchendo de multa. Aí, não sendo problema nosso, eu faço questão de falar assim, ó, infelizmente não é um problema da delegacia responder, mas tem esse caminho, tem essa ação. Faço questão de fazer uma pesquisa para a pessoa do que ela pode fazer civilmente para resolver o problema dela, mas ninguém vai lá sem ter o problema resolvido. Então, minha satisfação com o meu serviço de policial civil é esse aí. É resolver o problema da pessoa naquele momento que ela mais precisa. Existe um ditado popular que fala que a polícia prende, a justiça solta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa é uma situação que foi criada. Muita gente coloca a culpa nas leis. Uhum. Eu vejo muita gente falar que as leis aqui são fracas. As leis aqui nunca foram fracas. O Brasil é o país que tem mais tipo penal do mundo. Você tem uma noção, nós temos uma lei aqui, uma lei ambiental, que fala que se você estragar uma planta, uma flor no jardim é crime. Se arrancar uma pétala lá da flor é crime. Então nós temos várias condutas que são criminalizadas. Então lei nós temos até demais aqui no Brasil.
problema são algumas interpretações que alguns tribunais vão dando para essas leis. Falam assim, isso aqui já não é mais caso de prisão em flagrante sem fiança, isso aqui vai ser vai ser afiançável agora. Aí vai dando essas brechas para o juiz ser obrigado, às vezes, a aplicar essa jurisprudência. Porque tem a lei e a jurisprudência, e muitas vezes o juiz tem que aplicar a jurisprudência e acaba tendo essas brechas que são exploradas aí para assaltar essas pessoas. Às vezes até contra a vontade do juiz, mas acontece isso aí. Até porque eu atribuo esse fato a algumas pessoas que às vezes têm, são as pessoas de grande vulto na sociedade e vão parar nesses tribunais. E aí, bons advogados, escritório com vários advogados, e o advogado às vezes consegue formar uma jurisprudência com relação a determinada conduta. Só que tem que ser aplicada para aquela pessoa, mas automaticamente para o resto do país, principalmente quando são jurisprudências dos tribunais superiores. Mas o que eu falo para o pessoal? Se não soltar, a gente vai perder o emprego, né? Então, para mim, é um prazer prender a pessoa uma, duas, quantas vezes for porque eu necessário. tenho prazer de dar uma cadeia na pessoa quando é necessário. Aí, se ficar presa lá o tempo todo, como é que nós vamos trabalhar? Prender de novo, né? Segundo dados de grandes jornais, existe uma superlotação nas cadeias públicas do Brasil. Em alguns lugares, até quase 3 vezes mais do que a capacidade daquela cadeia ali. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sabe que aqui no Brasil tem uma política de desencarceramento, né? Tem essas saidinhas do Natal, tem uma série de artimanhas que eles usam para a pessoa não ficar tanto tempo assim presa. E o que acontece? O pessoal vai na saidinha, comete crime, é solto com menos tempo da cadeia, já volta automaticamente a praticar condutas criminosas. Então, na minha opinião, a pessoa vai presa, cumpre a pena dela integralmente, sem regalia, para a pessoa entender que aquele tempo lá foi um tempo de reflexão para ela. E, para mim, o problema para a superlotação, realmente existe isso aí no Brasil inteiro, superlotação, ainda existe. Com toda essa política de desencarceramento, ainda existe. Então, o que quer dizer? Que as pessoas estão praticando crime demais. Demais. Demais, porque com todos esses benefícios que eles têm de não ficar preso ainda, as cadeias estão lotadas, alguma coisa está errada então. Agora, para mim, o jeito mais fácil de resolver isso era construir mais cadeia. Já que está cheia, em vez de pôr na rua, constrói mais. Eu concordo. Porque às vezes não, isso também é estatística. Quantos e quantos que saem, pega aquela saidinha, aquele indulto ali, e durante esse período comete mais crimes, né? Praticamente a maioria. A maioria. Outro dia veiculou um vídeo nas redes sociais também, eu gostaria de perguntar a sua opinião, de um julgamento, o detento, o réu estava ali diante da juíza, era uma juíza, e ela perguntava, como que você está? Está sentindo frio? Traz um casaco para ele. Quer um cafezinho? Traz um cafezinho para ele. Como que você avalia aquela conduta de uma juíza se preocupando tanto com um réu que estava ali que notoriamente tinha cometido algum crime? Bom, assim, eu não sou de criticar ninguém, porque, para começar, não foram os juízes que criaram essa audiência de custódia. Essa audiência de custódia foi imposta lá de cima, acho que acredito pelo Conselho Nacional de Justiça. Muitos juízes até não agradaram isso aí, porque já tem serviço demais. Aí, acho que dentro de 24 horas tem que fazer essa audiência, né? E tem juízes e juízes. Apesar a juíza, naquele dia, ela estava mais sensível, às vezes, com relação à situação do preso. Mas eu não tenho nada a criticar, faz a audiência de custódia, porque são obrigados a fazer. Uhum. Às vezes o pessoal fica contrariado com essa audiência, mas eles são obrigados. Eu já vi juízes, às vezes, ao contrário da situação dela, às vezes sendo mais ríspida com o preso. Então, tem juízes e juízes. Tem uns que eu já vi que foram ríspidos com quem estava lá sendo ouvido, e ela que, às vezes, teve a situação mais humanizada. Então, eu não posso criticar nem aplaudir. Ainda sobre a segurança, existe alguma medida que o cidadão comum pode fazer para tentar
se blindar um pouco ou se privar um pouco da violência, até mesmo pelas redes sociais? Quando você fala em violência pela rede social, é basicamente estelionatos que as pessoas Uhum, estão sendo vítimas aí, né? isso. É um problema sério aqui. Itapaci tem várias vítimas de estelionato, principalmente com relação a comércio de veículos. Chega um terceiro lá e já começa a conversar tanto quem está vendendo como um suposto comprador. E todo dia tem golpes antigos, o pessoal tem 5 anos, está caindo e continua Continua caindo. caindo. Todo dia aparece um golpe novo. Então, fica muito difícil de você falar assim, vamos fazer isso, 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 porque cada dia é um golpe diferente. Às vezes os golpes antigos tem como até alertar a pessoa para não cair, mas basicamente, se a pessoa colocar isso na cabeça, não existe lucro fácil. Em lugar nenhum existe lucro fácil. As pessoas que caem nesse golpe aí é porque viu uma situação aí de ter um lucro fácil. E se você colocar isso na cabeça de desconfiar de todo lucro fácil, porque não existe lucro fácil, você dificilmente vai cair em algum golpe. Eles podem inventar milhares de golpes, igual todo dia sai um diferente, mas é sempre baseado na ganância da pessoa. É sempre a pessoa que quer um lucro fácil que cai. Como se fosse uma isca, né? Isso, a isca é sempre o lucro fácil. Então, se a pessoa colocar na cabeça que não existe lucro fácil, ele não vai cair em nenhum desse tipo de golpe aí. Tem aqueles golpes que é um golpe antigo também, mas até outro dia eu vi uma pessoa que caiu, né, da ligação, a pessoa liga, o bandido liga lá não sei de onde, fala que está com uma pessoa, que está com um parente e precisa de tanto, ou aquela ligação do sobrinho que precisa de um dinheiro para acabar de chegar, e até hoje as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, né? Tem esse tipo de golpe também, as pessoas, já caíram mais. Hoje o pessoal está mais esperto Mais com esperto. relação a isso aí. Geralmente eles ligavam para a pessoa que eles iam falar que era vítima, falava que era da operadora de telefonia, não, vamos fazer manutenção na sua linha, você desliga o celular aí por cerca de 1 hora, que é para às vezes o parente ligar e o celular realmente dar fora de operação, né? Inclusive a gente já viu situação nesse tipo aí. Aí é de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem mais equilíbrio, né? Já pensa, não, mas acabei de ver minha menina, está em tal lugar, não Uhum. tem condição de ela estar nessa situação. Às vezes outros já conhecem a voz, já vê que não é a voz do parente e já não cai no golpe, mas às vezes tem muita pessoa que elas são mais apavoradas que acabam caindo mesmo. Aí o que acontece nessas situações? É, essa aí quase não acontece mais não, mas o criminoso nesse caso aí, muitas vezes tem muita facilidade de comprar chip, essas coisas, registrar um chip no CPF que não são deles, igual você compra um chip, você coloca no CPF, se tiver um CPF na mão, você coloca no CPF que você quiser. Então é muito difícil pegar a pessoa que está dando esses golpes. Geralmente ele usa o chip um dia ou 2 dias só, já joga fora, Já muda. muitas vezes dentro de penitenciária. Aí o que está acontecendo? Geralmente eles pedem um dinheiro para uma determinada conta, para você fazer o Pix, essas coisas. E quase na maioria das vezes são aquelas contas fáceis que a pessoa abre de casa mesmo pelo celular. E o que acontece? O banco é responsável por essas contas que ele abre, que aí não tem um original do documento, não tem nada. Aí o que a pessoa está fazendo? Em vez de tentar receber esse dinheiro do criminoso, que é muito difícil, eles estão entrando contra o banco quando essas contas fáceis. E geralmente tem muitas decisões judiciais mandando o banco indenizar essas vítimas nesses casos aí. Eu acho justo, porque tá uma facilidade muito grande para abrir conta fácil, uma facilidade muito grande para você comprar um chip e automaticamente facilitando a vida E isso dos facilita marginais, né? bastante a vida dos marginais, até na questão da impunidade, como a gente está fazendo essas artimanhas aí para tomar dinheiro do povo. Tem vários e vários golpes que tem, o povo tem sofrido e é muito importante, como você mesmo disse, né? Tentar manter a calma, tentar reconhecer a voz e não acreditar nos lucros fáceis. Gente, nós estamos aqui hoje com o delegado da Polícia Civil aqui da cidade de Itapaci, o Dr. Fábio Mendanha, que vem realizando um trabalho de excelência aqui na nossa comunidade, esclarecendo dúvidas. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber, você pode digitar aí nos nossos comentários. Nós vamos estar tentando responder todas as pessoas e vamos dando sequência por aqui. Eu quero continuar perguntando para você
Há quantos anos você já está nessa profissão como delegado? Como delegado já estou há 14 anos, desde 2010 Há até 14 agora. anos aqui na Isso, cidade de Itapaci. Itapaci. Isso é muito bom. Então, no caso, você atua como delegado exclusivamente aqui, durante toda a sua carreira como delegado aqui em Isso, eu Itapaci. assumi aqui e continuo aqui. Às vezes a gente responde por outras cidades na questão de férias ou de plantão de algum delegado, mas basicamente aqui. Qual a dificuldade que você já enfrentou ou que enfrenta no exercício da sua função? A principal a dificuldade que nós temos aqui é só o efetivo. Eu sempre trabalhei com, assim, a questão não é só daqui não, é de várias cidades aí do Brasil inteiro, a questão de efetiva. Minha dificuldade é só isso. A gente tem viatura, tem armamento, falta só o profissional mesmo da segurança pública para estar trabalhando comigo. Quando eu cheguei aqui em 2010, eu tinha, era eu e mais 12 policiais civis. A gente tinha um presídio para tomar conta também. Tomei conta do presídio até 2016, mas mesmo assim ainda tinha um número maior de efetivo para estar trabalhando. Aí nós entregamos o presídio e a cidade foi crescendo, veio mineradora para Pilar e aumentou muito o número da população e os meus servidores sempre diminuindo. Igual eu te falei, assim, já tem um certo tempo que só sou eu de policial civil para cuidar de Itapaci, Pilar, Hidrolina e Guarinhas. A dificuldade nossa é essa, a gente tem que estabelecer prioridade, igual na investigação nossa lá, minha prioridade é homicídio. Aí depois de homicídio vem crimes sexuais contra criança e adolescente, depois questão de violência doméstica. E se eu tivesse um efetivo suficiente, a gente poderia estar atuando rapidamente em várias outras questões, igual furto, essas coisas, mas com relação à falta de efetivo, a gente tem que ter um critério de prioridade para poder dar um socorro para as coisas mais urgentes. Então, a minha dificuldade aqui sempre foi efetivo. O efetivo, ele é baseado na quantidade de habitantes de uma determinada cidade? Ou como que é feito esse manejo? Bom, deveria ser assim, mas não é dessa forma. O que acontece? Às vezes a pessoa faz um concurso, igual eu te falei assim, a vontade dos concursantes são ir mais próximo para Goiânia. Então, às vezes lotava policial aqui, ficava às vezes um ano, muitas vezes menos do que isso, e já conseguia ser lotado em outra cidade, ou em Goiânia, ou num local mais perto. Então, acaba não sendo esse critério, deveria ser esse critério do número de população, o número de efetivo de policial. O efetivo é baixo, demanda de recurso público, de concurso, então é uma série de fatores que influenciam nesse baixo efetivo aqui em Itapaci. Eu tenho um regional agora, que ele é mais linha dura com relação a isso. Ele falou que chegou policial aqui, ele vai segurar o máximo possível, né? O ideal seriam concursantes aqui de Itapaci, que é igual ao meu caso que sou daqui, às vezes não tem tanto interesse de ir embora. Eu acredito que desse concurso aí tem uns dois que é de Itapaci, então às vezes o interesse de continuar aqui por mais tempo seja maior. Mas a gente enfrenta essa problemática aí. Acontecem muitos crimes de ordem de homicídio, muitos crimes de, como você disse, de questão de sexual. Como que é essa questão da criminalidade em Itapaci hoje? O Itapaci ele reduziu todos os índices de criminalidade, de homicídio, de crimes sexuais, estão todos muito baixos. Não só Itapaci, como Pilar, Hidrolina, Guarinos. A gente tem mais esse tipo de incidência de crimes sexuais em algumas cidades, igual Guarinos, às vezes não dá muito problema. Hidrolina, agora aqui em Itapaci reduziu bastante. A gente teve um evento de homicídio aí, depois de muito tempo que não tinha, que foi aquela questão que o pessoal chama de chacina, né? Uhum. Naquela residência lá, mas as causas foram. Era uma situação que não podia ser evitada. Eu falo o seguinte, aqui em Itapaci, desde que eu assumi como delegado aqui, é, praticamente todos os tipos de morte violenta foi relacionado à criminalidade. A gente não teve outro tipo de homicídio que não tivesse sido ligado com isso aí. Se teve, foram bem poucos. Então, aqui é uma cidade que não tem muito problema com esses crimes. Foram praticamente reduzidas essas circunstâncias quase todas. Isso é muito bom, né? Uma cidade tranquila.
com mais qualidade de vida e segurança para a população, né? Infelizmente, as pessoas elas cometem crimes, né? Querendo ou não, as pessoas cometem crimes. Elas infringem leis. Claro que não no geral, né? Mas um aqui, outro ali, mas acontece. O que é que mais te irrita num cidadão infrator? Aí não tem nada a ver com o crime que ele cometeu, igual a gente estava falando agora há pouco. Não tem uma determinada infração, às vezes, que me deixa irritado ou não. Depende do jeito que a pessoa trata meus funcionários, me trata. Às vezes, igual eu te falei assim, um criminoso que tem certa hierarquia dentro da criminalidade chega lá na maior educação, não arruma problema. Aí, às vezes, chega um cara que estava dirigindo alcoolizado, já chega descontrolado, aí já começa tratando mal a polícia militar, aí chega lá na polícia civil, que é tratado do mesmo jeito, aí o cara já está com um, dois artigos, arruma mais um Mais desacato, um. e só vai piorando a situação dele. Então, assim, às vezes o que deixa a gente contrariado é a falta de educação da pessoa, né? Nem o crime ou a infração que Uma ele infração cometeu. que cometeu. Na sua opinião, quais são os maiores problemas da segurança pública? Agora eu estou falando de um modo geral. Segurança pública no Brasil, de forma geral, nós temos problemas, eu acredito que não tem um investimento que deveria ter na segurança pública, principalmente no efetivo humano. Igual eu falei, aqui em Itapaci sobra viatura, sobra arma, o que está faltando é o material, a pessoa mesmo para trabalhar. Para mim, hoje, na segurança pública como um todo, é a falta de efetivo mesmo, com relação a isso aí. E uma outra coisa que às vezes bate muito na segurança pública são algumas formas que alguns jornalistas tratam a polícia. Isso acaba tendo um impacto no serviço nosso, até muitos colegas ficam contrariados com isso aí. Você vê, às vezes, pega a situação na rua, tá vendo que o cara tá cometendo homicídio, tá roubando, foi pego em flagrante roubando, aí a pessoa fala assim, o suspeito de tal coisa Uhum, foi alvejado pela polícia, em vez de falar assim, não, o ladrão de banco foi alvejado pela uhum. polícia. Então você nota que algumas partes da imprensa do Brasil faz esse tratamento diferenciado de quando é policial e quando é bandido. Então, para mim, o problema da segurança pública é efetivo e, às vezes, esses ataques aí frequentes que nós temos por parte de alguns setores da imprensa. Uma coisa que chama atenção também, por exemplo, o criminoso ele foi pego ali, né, no flagrante, a polícia prendeu, a pessoa está algemada ali, e aí a imprensa vem e coloca tarja no rosto, ou seja, existe, nós sabemos que no Brasil existe todo vamos colocar umas aspas no que eu vou dizer, mas existe uma proteção, ou às vezes uma super proteção com relação ao bandido, o criminoso, o infrator, melhor maneira que for expressar em relação a essa pessoa, e existe também uma. Eles tentam desmoralizar a polícia, vamos dizer assim. Não estou falando a nível de Estado de Goiás, que em Estado de Goiás, graças a Deus, nós somos exemplo no Brasil inteiro. Mas eu falo a nível de país. A gente vê reportagens, né, como você mesmo citou. O que você acha que poderia ser feito para tentar mudar essa situação? Você me fez uma pergunta É complicada, complicado. porque já tem um certo tempo que tem essa cultura aí de demonização da polícia e de você transformar um bandido num herói. Não vai longe não, na época do Leonardo Pareja, assim, a, a reportagem, ou até hoje está do Até Leonardo hoje. Pareja como um herói, assim, Uhum. uma pessoa a ser copiada. Então, essa pergunta aí, realmente, eu não sei o que vai fazer para certa parcela da sociedade. A gente vai ter tempo aqui, eu vou, assim, às vezes para entender como acontece Uhum. esse tipo de situação, tem uma parábola que eu não sei quem foi o autor dessa parábola, eu lembro só dessa parábola, às vezes explica um pouquinho o que acontece com a situação da polícia, da sociedade, da imprensa. Fala sobre ovelhas, lobos e cães pastores. Quem tiver interesse em pesquisar, joga no Google que vai ter acesso a essa parábola na íntegra. Mas, resumidamente, ela fala assim que na sociedade tem aquela pessoa que trabalha, cuida da família direitinho, a vida dela é trabalhar, ela não tem predisposição para praticar violência. Aí, ali na parábola, ele chama essas pessoas de ovelhas, que
aquela pessoa que não dá para trabalhar para ninguém, só trabalha, não consegue estar praticando violência. Aí tem um lobo que tem garras afiadas, tem dentes afiados, ele já nasceu com aquela natureza violenta, mas a vida dele é atacar as ovelhas, é casar mal para as ovelhas. E por outro lado tem os cães pastores, que tem garras afiadas igual o lobo, tem dentes afiados igual o lobo, às vezes lembra muito o lobo, tem predisposição para praticar violência, mas a função dele nunca é atacar uma ovelha, é sempre defender a ovelha do lobo. Aí nessa alegoria, esses cães pastores são o papel que a polícia faz na sociedade. Aí a sociedade fica olhando para aquele cão pastor lá, fala assim, não, ele tem garra igual o lobo, ele tem dente afiado igual o lobo, e já fica com aquele gelo com relação à polícia. Mas basta aparecer um lobo que vai todo mundo se esconder atrás desse cão pastor. Então ele descreve bem esse sentimento da sociedade, da imprensa, para com a polícia através dessa alegoria. Quem tiver interesse em olhar, chama sobre ovelhas, lobos e cães pastores, aí vai entender um pouquinho dessa problemática. Aí você me pergunta como é que resolve, eu não sei como resolve. Muito interessante essa colocação sua. E eu acabei de me lembrar de um fato que aconteceu de alguém, né, que estava lá demonizando a polícia, e de repente, ao sair pelas ruas, foi assaltada. A primeira ação que essa pessoa teve foi chamar a polícia, né? Então, essa sua parábola descreve bem essa questão da sociedade para com a polícia. Nós tivemos aqui, né, no estado de Goiás, aquela história do Lázaro, né, que pegou manchete em todo o país. E a população de Goiás fez diferente em relação àquele bandido, porque se a gente fosse comparar com o Leonardo Pareja, que são histórias totalmente distintas, mas que não deixa de servir de comparativo, as pessoas não ficaram endeusando o bandido, e quando a polícia foi lá e fez o papel da polícia mesmo, que ela já vinha fazendo há muito tempo, começou o cerco ali, e eles trabalharam incansavelmente, conseguiram ter êxito, todo mundo ficou, a população do estado de Goiás, todas do lado da polícia, e eu achei totalmente correto aquilo ali, tinha que ser realizado daquela forma mesmo, mas ainda assim existem pessoas que comentaram lá, não, eu acho que eles podiam ter prendido, eles podiam ter, quer dizer, você acredita que essas pessoas que são serial killer, como teve a história daquele rapaz em Goiânia que matava mulheres, né, que ele deve estar preso, inclusive ele até chegou a matar uma mulher aqui de Itapaci, você acredita na recuperação dessas pessoas? Não acredito na recuperação dessas pessoas, e a estatística mostra que não é só esse tipo de crime, não. Praticamente todos os outros tipos de crime, os criminosos são reincidentes. Não quer dizer que a pessoa tenha conserto. Aqui Itapaci eu tenho exemplos de pessoas que já passaram por mim lá, já foram até presas e hoje são empresários, nunca mais deram problema. Tem sim, mas é uma parcela muito pouco. Agora esse tipo de gente aí que você está comentando aí não tem a mínima condição de ser ressocializado, não. Eu concordo plenamente com você. Eu já vi casos de pedofilia, onde o pedófilo ele vai lá, fica preso, quando ele sai, faz a mesma coisa. Então, é um pouco, vamos dizer assim, difícil de entender a mente humana, né? Tem pessoas que estão sujeitas, estão interessadas em ressocializar, melhorar, e outras não, né, doutor? A parcela de gente que realmente passa por uma situação difícil com certa é muito pouco. O ser humano em si, eu acredito que o próprio ser humano em si, a essência dele, às vezes, é para não ter condutas 100% corretas, né? Mas, igual a gente vê, vou dar um exemplo disso muito claro, em algumas circunstâncias que a polícia entrou em greve, em alguns estados, várias pessoas que você às vezes nunca pensou que fosse praticar crime, aproveitou a situação da polícia estar em greve para fazer saque, fazer um monte de coisa. Então, assim,
tem pessoas que não praticam crime nenhum porque aquilo lá é dela, da natureza dela. Agora, tem uma grande parcela de pessoas que não praticam crime porque não tem oportunidade, Oportunidade. né? Então, assim, a própria natureza do ser humano é complicada. É ser mal. Bem lembrado, me lembrei de quando acontece aqueles acidentes nas BRs, né? As pessoas vão saqueando a carga, né? Independente de quem seja que esteja passando por ali. Então, concordo plenamente com as suas palavras. Agora, mais uma pergunta aqui já para finalizar. Existem viaturas e policiais na quantidade suficiente para atender toda a demanda aqui na nossa cidade? Não existe. E é bom você estar perguntando isso, porque, igual eu já te falei, que o problema nosso, tanto da civil como da polícia militar, é o efetivo. Aí o pessoal liga lá na polícia militar, e a polícia militar às vezes demora uma certa quantidade de tempo, e a pessoa já fala, que liguei 2, 3 vezes, não veio aqui. Ela, às vezes ela esquece que tem pouca viatura na rua, ela esquece que a população aqui é grande, às vezes já tem 3 ou 4 problemas ali para serem resolvidos, até chegar no problema da pessoa que está reclamando, mas aqui não é suficiente, assim, a população cresceu demais, muitos policiais aposentaram, então assim, nós temos um problema sério com o efetivo para estar atendendo essas pessoas aí. Tá certo, então. Eu gostaria de mais uma vez agradecê-lo e já parabenizá-lo também pelo excelente trabalho que você, juntamente com a sua equipe, tem realizado aqui na nossa cidade, mesmo com uma certa deficiência nas áreas que você mesmo citou, às vezes faltando um pouco de mão de obra, mas tem surtido efeito, tem trazido respaldo para a nossa população na questão da segurança. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, disponibilizado o seu tempo. Você é um homem que tem muitos afazeres e está aqui contribuindo ainda mais de uma forma positiva para a nossa sociedade, para o nosso programa. Quero informar que a gente está sempre de portas abertas. Eu quero colocar também o brasão da Polícia Civil aqui na nossa TV, depois encaminha para mim. E muito obrigado por estar com a gente. Bom, eu quero agradecer novamente a vocês, assim, o prazer foi meu de estar aqui nessa conversa proveitosa que nós tivemos e falar que nós estamos à disposição de vocês, da sociedade, igual eu falei para você, as pessoas que procuram a gente, elas nunca saem sem uma solução, se não for um problema da polícia resolver, eu procuro sempre orientar e encaminhar a pessoa para não sair dali sem uma resposta, e é isso aí. Qual é o número lá da Polícia Civil, se alguém quiser ligar? É 3361 1413. É o fixo e tem WhatsApp também nesse número aí. Nós vamos deixar aí no rodapé da nossa tela aí o contato para vocês. Muito obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais e também aqui pelo nosso canal do Prosa e Café no YouTube. Um beijo no coração de cada um e até a próxima terça-feira com mais um programa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Toda vez que o nosso programa vai ao ar, você vai ser informado. Forte abraço e até lá, se Deus quiser.